Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e você está no canal Chá com Debate. Sejam todos muito bem-vindos. Ontem iniciou o Ano Oficial no Brasil. Esse título deve causar uma certa estranheza, mas não. Iniciou sim o Ano Oficial do Brasil porque foram iniciadas as atividades, digamos, os trabalhos das casas legislativas e das cortes superiores do país, a saber, STJ e STF. E por que eu me refiro a ano oficial? Porque é o ano das pessoas que nos comandam após as suas belíssimas, longas férias, para lá de bem remuneradas, à custa dos nossos impostos, nós, pagadores de impostos da sociedade civil, e depois de um longo, quase infindável período de descanso, voltam eles, retomam suas atividades, suas rotinas das suas semanas, na maior parte das vezes, que se resume às terças, quartas e quintas, porque afinal eles devem necessitar de mais descanso que nós, humildes mortais. Nesse retorno das atividades do Legislativo e do Judiciário, eu gostaria de abordar com vocês o discurso, alguns aspectos que me chamaram muita atenção do discurso do ministro Dias Toffoli, presidente do STF, em sua fala no parlamento. Vamos falar bastante desse senhor aqui, certamente não pelo seu notório saber jurídico, mas pelo protagonismo que ele exerce no país, por razões óbvias. Então, nesse discurso, eu tomei a liberdade de anotar algumas frases muito significativas, chamativas até mesmo do ministro, que não parecem estar muito em consonância com a realidade dos fatos. Vamos a elas. Depois das saudações de praxe e de algumas frases de conteúdo programático, expectativas, etc., o ministro afirma: nosso judiciário é um dos mais produtivos do mundo. Ou seja, é produtivo. O que significa produtivo? É algo que gera muito resultado com poucos custos. Nós sabemos os longos anos que a maioria das ações no Brasil demanda, cujo curso demanda. Nós sabemos os custos elevadíssimos envolvidos com a propositura de ações, com a interposição de recursos. Vamos a alguns dados de um artigo publicado no Estadão em 2016 sobre a realidade do país em 2014, há poucos anos atrás. Os custos com a justiça no Brasil eram da ordem de 1,2% do nosso PIB. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, os custos com a justiça eram, naquele mesmo ano, da ordem de 0,14% do PIB, ou seja, uma diferença para lá de vultosa. E esse senhor nos afirma que o nosso judiciário é um dos mais produtivos do mundo. Em que mundo vive ele? Outra frase emblemática, 2 pontos, abre aspas, senhor Toffoli: a Corte estabilizou as relações institucionais, se referindo ao ano de 2019. Promoveu segurança jurídica e garantiu direitos fundamentais. Meu senhor, se o STF fez algo, foi não cumprir nenhuma dessas metas, que, aliás, seriam os deveres institucionais da Corte Suprema do país. Vamos a alguns exemplos. Logo no início do ano, o STF suspendeu inquéritos com dados do COAF a pedido do senhor Flávio Bolsonaro, que muito beneficiou o senhor Flávio Bolsonaro no caso conhecido como caso da rachadinha da Alerj aqui no Rio.
senhor Flávio Bolsonaro, sendo ele filho do presidente da República. Ou seja, decisão para lá de questionável. Vamos a um segundo caso. O STF, agora em sede de decisão colegiada, reviu o seu posicionamento sobre as prisões em segunda instância. Se for do interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas já antecipo que esse é um assunto um dos assuntos que mais causam instabilidade jurídica no país. Por exemplo, vamos cogitar de uma situação hipotética. Uma empresa estrangeira pretende se estabelecer no Brasil e gostaria de saber se certas práticas adotadas por ela são tipificadas, por exemplo, como crimes de menor potencial lesivo, crimes ambientais, por exemplo. E decide aferir quais os riscos dos seus executivos, diretores, etc., serem presos após uma eventual condenação em segunda instância. Essa empresa ficaria completamente tonta, porque a decisão sobre prisão após condenação em segunda instância vem oscilando no país a miúde, com a facilidade, como quem troca de roupa no armário, como quem escolhe a refeição do jantar ou do almoço. Só para vocês perceberem o grau elevadíssimo de instabilidade jurídica criada particularmente pela Suprema Corte com as decisões que vem adotando. E, por último, eu não poderia deixar de me referir a um dos mais visíveis abusos praticados ao longo do ano de 2019, que foi a instauração de um inquérito de ofício contra a revista Cruzoé, que no exercício da sua liberdade jornalística, do seu direito à liberdade de imprensa, publicou uma matéria contra o senhor Dias Toffoli, acusando-o de receber o que a revista chamou na época de mensalinho. A instauração de um inquérito de ofício é uma das maiores arbitrariedades que se possa conceber, uma violação nítida a qualquer princípio do Estado de Direito, para todo mundo que sabe que o judiciário é um poder, por definição, inerte, que tem que ser provocado ou pelas partes ou pelo Ministério Público, mas não abusar da sua autoridade, do seu poder e instaurar um inquérito de ofício. Bom, esses eram comentários preliminares que me cabiam. Eu pretendo abordar essas questões em outros vídeos futuros. Por favor, deixem seus comentários, manifestem seus interesses em ouvir um maior aprofundamento sobre essas questões. E por hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço a participação de vocês. Se tiverem gostado dessa apresentação, deem seus likes, inscrevam-se. E aqui me despeço. Até um próximo Chá com Debate.